Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Como nós já repetimos, né, é sempre bom lembrar que essa carta é, na verdade, a quarta carta, pelo menos que a gente tem registro. Ela é uma carta-resposta, né, mais uma. E ele trabalha muito a defesa do seu ministério, fala muito sobre sofrimentos e coisa e tal, né? Mas, de vez em quando, ele põe no meio alguns temas importantes que nós vamos ver a continuação. Na verdade, o tema de hoje, né, o capítulo 9, ele é a continuação do capítulo 8. Né? A divisão de capítulos não existe no original, né, nos textos originais. Mas isso veio a posteriori para facilitar o estudo. Então, ele é a continuação do que foi ministrado hoje de manhã do capítulo 8. Então, se o irmão não viu, não teve oportunidade, eu aconselho a assistir, né, porque a ministração é uma espécie de uma continuação. Eu vou dar um foco um pouquinho diferente do pastor Fernando. Hoje de manhã ele falou, o foco dele foi mais em cima de missões, e hoje eu vou falar mais no foco de responsabilidade social. Ok? Então, eu vou ler só os 5 primeiros versículos, e ao longo da ministração a gente vai lendo os demais. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O tema, como eu disse, está mais voltado para a questão de responsabilidade social. O pastor Fernando pontuou hoje de manhã que existem algumas linhas que acabam desvirtuando um pouco o conceito correto da responsabilidade social da igreja. Ou vai muito para o social, ou não vai para o social nenhum, né? Ou fica algo extremamente enfatizado, né? Ou fica em segundo plano, como se fosse alguma coisa só para dizer que tem, e às vezes nem isso. Mas eu queria ressaltar, antes de mais nada, a importância que tem a responsabilidade social. Para a gente falar desse tema, deveria fazer até um congresso, né, pastor? Porque o tema é muito extenso. E nós vamos abordar somente algumas coisas. Mas, para os irmãos entenderem a importância disso, no ano de 1974, cerca de 150 denominações ao redor do mundo se reuniram numa cidade chamada Lausanne, na Suíça. Foi um evento muito importante que falava justamente sobre evangelização. E era um período que nós estávamos passando pela Guerra Fria, né? Quem é da época sabe o que eu estou falando. E o mundo, naquela época, era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo eram os países capitalistas, com economias bem desenvolvidas. O segundo mundo eram os países socialistas, principalmente a cortina de ferro e a cortina de bambu. Né? Quem não sabe, a cortina de bambu é a China e os países da Indochina, né? Vietnã, Camboja e outras coisas. E o terceiro mundo eram os países subdesenvolvidos,
que nós, nessa época, estávamos ali dentro. Era mais os países africanos e sul-americanos. E havia um conflito mesmo dentro das próprias igrejas, de como as igrejas do primeiro mundo e do terceiro mundo se relacionavam. Isso deu muito pano para manga. Inclusive, a própria Igreja Católica se reuniu 10 anos antes, Concílio Vaticano II, discutiram pontos similares e interessante que chegaram às mesmas conclusões. E nesse Pacto de Lausanne, nesse Congresso de Lausanne, eles escreveram um pacto, chamado Pacto de Lausanne, com 15 artigos. É a partir desse pacto que surgiu esse termo igreja evangélica. A igreja evangélica são as igrejas que seguem o pacto, ou que participaram do evento e aceitaram o pacto, ou que vieram depois incorporando os ideais que o pacto traz. E ela é centrada em dois grandes pilares, a teologia da reforma e o evangelho social. Esse pacto ele foi escrito por dois grandes teólogos, um deles é John Stott, infelizmente já falecido, considerado um dos maiores teólogos do século XX, anglicano, inglês, portanto, e o outro é René Padilha, que é equatoriano, na época ele estava no Equador, mas depois, por conta de perseguições no Equador, ele teve que fugir para a Argentina. E os dois juntos escreveram esse pacto. E eu queria ler um trechinho só do artigo 5. Não vou ler ele inteiro, porque ele é longo. Mas o artigo 5, ele fala justamente sobre responsabilidade social. Então, está dentro do pacto. E como ele é o quinto, então ele mostra que ele é um dos principais temas, porque começa com Deus, depois com a Bíblia, a autoridade da Bíblia, e assim vem seguindo. E o quinto é sobre responsabilidade social. E ele diz assim, embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem ação social, evangelismo, nem libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. Então, aqui a gente já pode tirar umas meia dúzia de igrejas que seguem uma linha muito social. Como, por exemplo, dentro do catolicismo tem a teologia da libertação, que inverte o que o pacto diz, porque o pacto diz que ação social não é evangelização, e nem libertação política é salvação. Eles se invertem. Eles acham que a salvação vem através da política, e não vem. Mas isso não exime a igreja da sua responsabilidade. Muito pelo contrário, ele diz que esse envolvimento é parte da missão da igreja. Não é a missão, mas é parte da missão. E ele conclui assim, a salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade das nossas responsabilidades pessoais e sociais. E ele termina citando Tiago, a fé sem obras é morta. E desse conceito de totalidade veio o conceito dentro das igrejas protestantes, hoje chamado de evangélicas, o conceito de missão integral, que inclusive é um livro que o René Padilha escreveu. O problema é que, com o tempo, esse conceito de missão integral se desvirtuou e virou uma verdadeira teologia da libertação dentro da visão protestante. Mas o que esse pacto afirma, ela tem base bíblica, não é algo que tirou da cabeça. Veja comigo, por exemplo, Mateus 25, 35. Mateus 25 faz parte do sermão escatológico de Jesus, que começa no capítulo anterior, e ele vai terminar com isso. E no final desse sermão de Jesus, ele vai falar sobre o final dos tempos,
quando Deus chamar os seus para a vida eterna. E ele diz assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Ou seja, ele está falando de responsabilidade social. Né? Ele está falando da ação da igreja em favor do outro. Né? No versículo 40, ele termina assim, ora, o rei respondendo, porque perguntaram, mas quando é que isso aconteceu? E às vezes você faz coisas para Deus, você nem sabe o que aconteceu, irmãos. Veja que ele responde assim, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então é ação social. Responsabilidade social. Ela não é o objetivo do Evangelho, mas Jesus sempre que pregava, né, depois ele se preocupava com as pessoas. Por 2 vezes ele multiplicou os pães, mas ele multiplicou depois da pregação. Ele pregou primeiro o Evangelho, o reino de Deus, que era a sua mensagem, o arrependimento, a ética cristã, e depois ele pôs a comida na mão do pessoal, responsabilidade social. Não dá para fugir disso. A responsabilidade social começa com os necessitados dentro da igreja. Então, a gente tem que começar por nós. Que não adianta você olhar para fora sem olhar primeiro dentro da casa. É o que Tiago fala, Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 5,8. Ele diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da casa, que ele fala, da igreja, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Irmãos, às vezes eu vejo assim, não nós, graças a Deus, a nossa comunidade tem uma boa visão nisso. Né? Mas a gente vê por aí afora, às vezes, algumas instituições não cristãs fazem mais do que muitas instituições cristãs. Né? E aí, bom, não vou fazer propaganda, mas é responsabilidade nossa. Não adianta você mandar a pessoa embora com fome. Né? É responsabilidade nossa. E Paulo vai tratar esse assunto neste capítulo especificamente. Como ele começa, capítulo 6, versículo 1 e 2. Né? Ora, quanto à assistência a favor, essa assistência é assistência social, é assistência do necessitado. Em Jerusalém estava tendo problemas. A igreja se movimentou, a igreja se preocupou com isso. Veja que ele continua. A assistência dos santos é desnecessário escrevermos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. A palavra assistência aqui é diaconia. A diaconia foi o primeiro ministério criado dentro da igreja. Foi a primeira divisão ministerial dentro da igreja. Está lá em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Estava tendo problema entre as viúvas dentro da igreja, elas não estavam recebendo a assistência corretamente, algumas sim, outras não. E eles foram falar com os apóstolos. Os apóstolos falaram assim, olha, não dá para a gente ficar fazendo as duas coisas. Então, vou fazer o seguinte, você escolhe 7 pessoas que nós vamos encarregá-los disso aí. E foi assim que foram instituídos os diáconos. E os diáconos, ele tem essa responsabilidade de cuidar não apenas das pessoas, mas cuidar das finanças da igreja. A diaconia, como a gente fala, todo o cuidado da igreja é responsabilidade disso. Porque a palavra diaconia significa serviço. Então, essa assistência, esse serviço, já está desde o nascedouro da igreja, lá em Atos capítulo 6. E essa assistência que eles estavam falando já estava sendo planejada há quase um ano. Ele já comenta sobre essa assistência em 1 Coríntios 16, 1. Então, lá atrás, ele já tinha discutido isso.
Veja que ele fala em 16:1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como eu ordenei a igreja da Galácia. Ou seja, essa carta, a primeira, que nós consideramos como primeira, que nós temos, é uma resposta, uma carta que eles enviaram a Paulo com algumas perguntas, com algumas dúvidas, como é que eles deveriam proceder em algumas situações. Então, quando ele fala, quanto à coleta, é porque eles escreveram para Paulo, falaram, Paulo, nós estamos planejando fazer uma coleta aqui. O que você quer que a gente faça? Como é que você acha que é melhor fazer? Então, a gente pode até tirar a conclusão de que entre essa carta, a primeira que nós temos, e a segunda, foi escrita no espaço, no máximo, de 1 ano. Ou seja, em menos de 1 ano, Paulo escreveu 3 cartas para eles. Então, Paulo dá essas instruções, porque isso já estava no planejamento da igreja. E isso, ele fala que Paulo reconhece a vossa presteza, ou seja, a disposição da igreja de levantar a oferta em favor daqueles que estavam necessitados, não na Acaia, mas em Jerusalém. Então, a oferta voluntária, que seria enviada para Jerusalém, estava sendo preparada com antecedência. Com antecedência. E isso estava servindo de exemplo para outras igrejas, em especial a igreja de Tessalônica, da Macedônia. A Macedônia fica mais ou menos da Acaia. A Acaia é lá no Peloponeso, no sul, né? Fica mais ou menos 500 quilômetros andando, né? Em linha reta dá uns 300 e poucos, né? Mas a geografia da região não dá para você fazer em linha reta. Se pegar um avião, você vai, 360, 370 quilômetros. Mas indo por terra, 500 quilômetros, né, ao nordeste da Grécia. Né? Então, veja, a notícia chegou lá na Macedônia, através de Tito, e os próprios macedônios ficaram empolgados com isso. Algo contagiante, irmãos. Achei interessante isso, algo contagiante, porque ele fala que a atitude dele contagiante, porque contagiou, estimulando a muitíssimos, não foi poucos, não, é muitos. Praticamente toda a região da Macedônia ficou empolgada com isso. E nós não estamos falando de uma igreja, ele estava em Filipos nesse momento. Mas não foi só em Filipos, foi Tessalônica, foi Bereia e outras igrejas daquela região, que se animaram a fazer isso, seguir o exemplo. E deu certo, irmãos. Veja que Paulo fala em Romanos 15, 28. Romanos 15, 28. Romanos foi escrito em Sencreia. Sencreia fica a 8 quilômetros de Corinto, ao lado de Corinto, 8 quilômetros, é mais ou menos daqui ao centro da cidade. 15, 26, Romanos. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Você veja, Paulo agora, ele está voltando da 3ª viagem missionária, ele passou por Corinto, agora ele está em Sencreia, agora ele vai subir e vai voltar para Jerusalém, levando essa oferta. E aqui ele já está levando a oferta da Acaia, de Corinto e da Macedônia. Dos dois. E isso a gente confirma em Atos 24, 17. Atos 24, 17, ele está diante de Félix, ele foi preso, né? E diante de Félix ele fala, olha, depois de anos, Atos 24, 17, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação. Então ele completou a viagem. E olha, irmãos, Paulo tinha tudo para não ir para Jerusalém, porque ele recebeu várias profecias no meio do caminho que ele ia ser preso. Inclusive, quando ele chega em Cesareia, né, antes de descer para Jerusalém, ele recebe uma outra, a última profecia, você vai ser preso. Ele poderia muito bem falar assim, manda outro, faz um pix. Faz um pix, manda para eles. Né? Mas ele não, falou assim, não, eu vou entregar pessoalmente. Porque eu acho que a motivação da igreja, tanto da Acaia quanto da Macedônia, empolgou tanto Paulo, que ele falou assim, isso aqui eu não vou mandar por terceiros, não, eu vou pessoalmente. Você vai ser preso, não tem problema, mas eu vou entregar pessoalmente. E não deve ter sido pouco. Toda essa motivação, irmãos, tudo isso deve empolgar a igreja. Né?
E Paulo nos traz aqui 3 ensinamentos nesse capítulo sobre essa assistência aos santos, sobre esse cuidado, essa responsabilidade que a igreja deve ter com os santos, porque isso é importante para a igreja. 3 razões, 3 orientações, 3 ensinamentos que Paulo passa aqui para a igreja. O primeiro é que a assistência é um ato de gratidão e não de obrigação. A assistência não pode ser algo obrigatório. Ela tem que ser uma liberalidade da pessoa, como um ato de gratidão. Veja o versículo 3 a 5. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como vem dizendo, estáveis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrares desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julgai conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Essa equipe, ele descreve lá no capítulo 8, versículo 23, é Tito que leva essa mensagem. Né? Lá no capítulo 8, versículo 22, ele fala que Tito ia acompanhado de alguns macedônicos. Por isso que ele está preocupado para que as pessoas, quando chegassem lá, tivesse uma surpresa, que a coisa não aconteceu bem direito, né, como ele esperava. Mas ele falou assim, preparem de antemão. A oferta deveria ser levantada sem a presença de Paulo. Por quê? Para que não se tornasse uma obrigação para eles. Como eles tinham falado que ia fazer, ele falou assim, olha, se eu for aí, ou se eu mandar alguém aí no meu nome, eu não quero que vocês façam essa coleta porque vocês falaram, por conta da minha presença. Eu quero que vocês façam correto porque vocês se comprometeram com isso. Por isso que ele fala, já anunciada, havia um compromisso deles. Não foi Paulo que exigiu. Paulo não chegou e bateu na porta, olha, vocês têm que fazer isso. Ele não fez isso. A própria igreja se dispôs em ajudar. A própria igreja, por isso que ele fala em presteza. Né? De se dispor a fazer algo voluntariamente, como ato de gratidão. Né? E, por isso, a motivação certa para uma oferta, para uma assistência, deve ser gratidão pelo aquilo que Deus fez por nós. E ele fala em generosidade, né? Expressão de generosidade. A palavra generosidade aqui significa bênção, louvor, gratidão. A palavra em grego é isso. Então, é uma expressão de bênção. Quando você faz uma assistência, você ajuda alguém, você está abençoando. E quando você abençoa, irmão, você é abençoado. Então, é um ato de gratidão, você está louvando a Deus. Né? Por isso que a ajuda tem que ser da maneira correta, não pode ser uma obrigação. Né? Ou, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, ajuda, que a ajuda esteja pronta como um presente, e não como algo arrancado de vocês. Tem que ser algo de vocês, com generosidade, com louvor, com gratidão, uma atitude liberal de vocês. Versículos 6 e 7. Isto vos afirmo, que aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora, a gente precisa tomar cuidado aqui, irmãos. Porque, normalmente, o pessoal acha que a semente aqui é o dinheiro. Não é isso que Paulo está dizendo. A semente é a nossa generosidade. Não é dinheiro, irmãos. A gente escuta umas pregações aí, por aí, mas
dentro dessas teologias mais liberais, que dá a entender que se você der 10, você vai receber 100. A Bíblia não tem nenhuma página da Bíblia faz esse tipo de afirmação. Você quer investir 10 e receber 100, vai no banco. Faz um CDB, CDI, né? Fundo imobiliário, tesouro direto, aí é bom. Né? Mas aqui não é assim. Né? Não é o valor dado que importa, mas a atitude do coração. Né? Veja comigo Lucas 21, de 1 a 4. Não vou ler tudo, mas os irmãos conhecem a história. Lucas 21, Jesus estava no templo, e o pessoal, e dentro do templo tinha uma arca para colocar as ofertas, chamada gasofilácio. Gasofilácio é uma palavra grega que significa lugar de depositar tesouros, né? Isso que significa a palavra. Esse foi criado por Joiada, um sacerdote lá da época dos reis. Então as pessoas iam lá, colocavam suas ofertas, seus dízimos. Aí ele ia lá, ele estava bem em frente, e o pessoal ia pondo dinheiro. Pondo dinheiro. Isso, Jesus só observando. De repente, passa uma senhora, que ele chama ela de viúva. Como ele sabia que era viúva, acho que revelação. Né? E ela colocou 2 moedas. Eram as 2 menores moedas em termos de valor naquela época. Era mais ou menos como se alguém colocasse 2 moedas de 5 centavos na salva. Quando Jesus viu isso, ele falou assim, verdadeiramente essa mulher deu mais de todo mundo. Eu fico imaginando os apóstolos, né, pensando assim, como é que ela deu mais que todo mundo? Ela deu 2 moedas. Ela falou, é porque ela deu tudo que ela tinha. Ela poderia reter aquele dinheiro. Ela era uma viúva pobre, ela podia reter aquele dinheiro. Talvez comprar um pãozinho francês para jantar. Comprar alguma coisa para ela comer. Mas ela deu tudo. Ela não deu só dinheiro, irmãos. Não é só dinheiro que ela deu. Ela deu o sustento dela. Ela deu muito mais do que o valor financeiro. Os outros, financeiramente, deram muito mais do que ela. Jesus só ficou observando. Os caras colocaram, sei lá, 10 moedas, mais alto valor, 20 moedas, 30 moedas. Mas aquelas 2 moedinhas, de 5 centavos cada um. Eu falei assim, essa aqui deu mais, não é por conta do valor, mas por conta da atitude dela. Por conta daquilo que ela fez. Então, Paulo está mudando o conceito de semeadura aqui. O dinheiro é importante, o valor é importante, mas não para Deus. E ele continua. Então, Paulo, embora não estivesse exigindo a contribuição, ele não perde a oportunidade de estimular a igreja nessa área. Mas ele queria que a igreja tivesse uma atitude correta na área. Por isso que ele fala assim, cada um proposto no coração. Ou seja, é uma escolha pessoal. É uma escolha de liberalidade. Né? Não é uma imposição. Eu sei que às vezes a gente até pede uma ajuda, mas não pode... Pedir é uma coisa, impor é outra coisa. Às vezes a gente precisa, temos aqui a mídia, a gente precisa sustentar a mídia, para que os irmãos tenham todo esse material disponível, que pessoas que não possam vir aqui possam assistir. Nós temos gente que assiste lá de fora, até de Estados Unidos, Portugal. Né? Mas precisamos desse sustento, mas ninguém é obrigado a dar. Dá se você quiser. Porque é algo que tem que ser proposto. Se não puder dar tudo, dar menos ou dar mais, é disposição de vocês. É isso que Deus se agrada. E ele já tinha dito isso no capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3, ele diz assim, porque eles testemunhou na medida de suas posses, e mesmo acima deles, se mostraram voluntários. Na medida das posses, tem gente que pode mais. Se tiver possibilidade de dar mais, dá mais. Se não tiver possibilidade, não dá. Mas é voluntário.
Não pode ser por obrigação. E mais, com alegria, né? Deus se alegra. A oferta pode ser até de alto valor, mas se não for feito com alegria, com atitude correta, não tem valor espiritual nenhum. Vou dar um exemplo. Lá em Atos, capítulo 5. Né? Depois os irmãos podem ler. É uma passagem bem triste da igreja. Barnabé era um levita, né? Natural de Chipre, José é o seu nome, né? Barnabé era o seu apelido. Ele, vendo a necessidade da igreja, ele tinha uma propriedade, ele tinha um terreno, vendeu e deu na igreja. Aí alguns invejosos. Né? Para mim é inveja. Vamos fazer a mesma coisa. Atitude errada. Um casalzinho, chamava Ananias. Pior que Ananias significa graça de Deus. Né? Ananias significa graça de Deus. E a sua esposa Safira. Olha que nome bonito, né? Safira, um nome de pedra preciosa. Eles fizeram assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender o nosso terreno. Venderam. Só que, em vez de dar tudo, deram metade. Valor devia ser... Irmãos, eu não sei qual era o valor do terreno que eles venderam, mas não devia ser pouca coisa. Mas eles retiveram metade. O problema não está o quanto que eles deram, mas olha a motivação. Quando eles entregaram na mão de Pedro, Pedro perguntou assim, isso é tudo? Eles falaram, olha, vendemos terreno, estamos dando dinheiro. Como Barnabé fez. Ele falou assim, é tudo? Eu falei, é tudo. Só que eles esqueceram que na igreja tem uma pessoa que está por cima de todas as coisas, chamada Espírito Santo. E ele falou assim, isso é mentira. Pedro podia ficar falando, nossa, quanto grana, né? Obrigado, beleza, está aqui. Não, mas Pedro não se agradou disso, não. Eu falei assim, por que você está mentindo? Você podia ficar com o dinheiro. Vou usar uma expressão bem moderna, né? Você está querendo o quê? Lacrar? Né? Se fosse hoje em dia, Pedro falou assim, você está querendo o quê? Lacrar? Querer um de lacrador aqui, querer dar um de gostosão para aparecer para o pastor Fernando, que você está dando muito. Se eles tivessem falado assim, não, Pedro, nós estamos dando a metade, tudo bem. Atitude errada. Não foi com alegria, foi com inveja. Foi com segundas intenções. Queria ser destacado na igreja, queria que o pastor chegasse na igreja, olha, eles deu. Se não for com alegria, se não for com uma disposição correta, com gratidão, não tem valor nenhum. No caso deles foi pior, morreram. CPF cancelado. A gente tem que ser moderno, irmãos, comunicação. Fazer entender, né? E beleza, Marisa. Mas o que eu quero destacar é essa atitude, né? Com alegria, com gratidão. Versículo 8 e 9. Deus pode fazer-nos abundar. Essa aqui é o superlativo de Deus. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112, versículo 9. Ele cita. Meu irmão, ler esse texto em grego é a coisa mais bonita, porque ele tem uma palavra aqui que ele repete várias vezes, é uma raiz chamada pan. Pan significa tudo, tudo, todo, e vai compondo. Ele usa várias vezes essa palavra. Primeiro ele fala toda graça, toda. Depois ele fala sempre, sempre por conta da tradução, mas em grego é todo tempo. Tem o pentote, é todo tempo, todo momento. Depois em tudo. Depois em toda boa obra. Veja quantas vezes ele fala toda, 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 toda. Não é só em alguns momentos, outros momentos. É toda hora, todo tempo, toda abundância. E olha o superlativo dele, abundar. Abundar significa ultrapassar, mais do que necessário, exceder. Depois ele fala, ampla, grande, né? Ampla suficiência.
Depois, superabundância. Em toda boa obra. Deus é um Deus superlativo, meu irmão. Mas é o texto, irmão. Paulo entendia muito bem isso. E é interessante a palavra suficiência. Suficiência é uma palavra grega, que a gente conhece bem em português, chamada autarquia. Ela vem da filosofia. Autarquia significa, é uma palavra que caracterizava a pessoa autossuficiente. Por isso que autos é pessoal, né? Auto. Né? Auto-arqué, né? Autossuficiente. Na filosofia, era a independência em relação às circunstâncias externas, especialmente em relação ao serviço de outras pessoas. Isso que era autarquia na filosofia grega. Ou seja, aquela pessoa que não depende de nada, nem de circunstâncias, nem de pessoas. Esse era o objetivo final dos estoicos. Os estoicos falavam, quando você atingir a autarquia, você é feliz. Porque você não depende de ninguém, nem de situação. Você está independentemente de qualquer situação. E a autarquia, em grego, na filosofia, não é necessariamente financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, filosoficamente. Então, a autarquia, dentro da filosofia, é algo voltado para si mesmo. Mas Paulo faz ao contrário. Ele fala que a nossa autarquia é Deus. Nós não superabundamos em nós mesmos, mas na graça de Deus. Então, para Paulo, a autarquia é a suficiência que provém da graça de Deus, capaz de nos abundar em toda boa obra e a favor dos outros, porque a obra não quer para nós mesmos, como na filosofia. Na filosofia dos estoicos era algo voltado para si próprio, mas a autarquia de Paulo é voltada para o outro. Então, Deus nos dá autossuficiência para fazer aquilo que Deus quer a favor dos outros. Então, não dependemos de ninguém, somos autárquicos, mas dependemos de Deus. Nós não temos autossuficiência, mas nós temos teossuficiência. E é em Deus que a gente tem que colocar nossa fé, nosso foco. Mateus 6, 1 e 2. A questão da atitude correta, né? Ser uma atitude de gratidão e não de obrigação. Veja que Paulo, Sermão do Monte, 6, 1 e 2. Guardai-vos de exercer da vossa justiça. Né? O que é justiça? Justiça é o fruto do caráter do justo. Né? Veja que ele fala aqui, a favor, exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim do quê? De sermos vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão. Não terão galardão. Não adianta. Você pode dar o que você for, mas se não for dar mal negócio, você não tem galardão nenhum. Principalmente diante do nosso Pai Celeste. Aí ele continua, não vou ler todo o texto, mas ele continua. Quando, pois, deres esmolas, então ele está associando a esmola à nossa justiça. Então, a nossa justiça é os nossos atos, principalmente aqui ele está especificando da esmola, da assistência social, suprindo as necessidades do outro, né? Ela deve ser feita de tal maneira, não é para os outros verem, não é para o pastor ver. Eu não vou dar oferta porque o pastor está vendo. Mas é porque eu estou vendo a necessidade do outro. Essa é a atitude correta. E por isso que ele fala, a sua justiça permanece para sempre. Né? Que justiça é essa? Essa obra que ele faz. E por que permanece para sempre? Jesus mesmo falou assim, se você faz para os homens, tem galardão diante do Pai? Não, mas se você fizer para Deus, aí sim, redundará em galardão para nós. Isso vai estar tudo anotado lá em cima, no caderninho de Deus. E quando a gente chegar lá, ele vai dizer, olha, como falou lá, né? Tive fome, você me deu comer. Como é que você sabe? Porque está anotado aqui. Né? E é interessante que quando, no versículo 34, de Mateus 25, né? Antes dele falar isso, ele fala, vindes benditos do meu Pai. Então, a primeira atitude, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui sobre assistência, né,
é que ela tem que ser uma atitude de gratidão, com liberalidade, não por obrigação, não para homens ver, mas para Deus ver. Inclusive, em outras passagens, ele fala assim, olha, não faça a tua mão direita o que a tua mão esquerda. Não saiba a tua mão direita o que a tua mão esquerda está fazendo. O segundo ponto que ele nos ensina, que está muito relacionado com o versículo 6, lá de semear pouco, semear muito, é que a assistência aos santos é semear as sementes que recebemos. A assistência é semear as sementes que recebemos. Versículo 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para sustento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Ele começa dizendo assim, Deus dá semente ao que semeia. Duas coisas. Primeiro, dá semente. Deus dá semente para serem semeadas. O meu sogro teve muito tempo loja de semente. Eu e a Luz trabalhamos muito tempo lá. Eu mais no final de semana, ela já um pouco mais no semana. Então, e a gente vendia semente. Mas eu nunca chegou lá uma pessoa querendo semente que não fosse semear. A gente vendia granel, né, para aquelas agricultura de subsistência, né, as pessoas têm em casa, horta, né, mas nunca alguém chegou lá e falou assim, olha, eu quero semente de alface. Eu falei assim, tá bom, você quer quanto? É tanto. Aí você vai fazer com isso? Nada, eu vou colocar na geladeira e guardar. Nunca aconteceu isso. Né? Muito pelo contrário. Só ia lá quem queria semente para semear. E Deus dá semente para que essas sementes sejam semeadas. Então, veja só. Simbolicamente, Deus semeia na tua vida para que você semeie na tua outra. Segundo ponto que ele coloca aqui. Ao que semeia. Deus só dá semente para quem semeia. Se você não semear, Deus não vai te dar semente. Ponto pacífico. E aí, se você receber a semente e você semear, você vai ter o quê? Aumento da sua produtividade. Aumentará a vossa sementeira. Isso é o que ele fala lá em cima. Ao que semeia pouco, pouco ceifa. Mas quem semeia muito, muito colherá. Porque Deus vê quem está semeando. Quem está fazendo a coisa certa. E aí ele vai, bom, você, servo bom e fiel. Você é dos caras. Você é o cara. E quanto mais semeamos, mais abundante é a colheita. Por isso que ele fala, frutos de justiça. Lembra da parábola dos talentos? É lá, Mateus 25. Né? Veja só como é que termina essa parábola. Versículo 28 e 29, lá, Mateus 25, 28 e 29. Né? O Senhor tinha 3 servos, um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que tinha 5 dobrou, ficou com 10. O que tinha 2 dobrou, ficou com 4. E o último recebeu a semente. Mas a semente não era o talento que ele tinha, ele se enganou. Ele achou que o talento era o dinheiro. O talento era a confiança que aquele senhor colocou na vida dele. Olha, eu confio em você, eu acho que você tem capacidade. Vá em frente. O dinheiro era só uma forma daquele senhor mostrar que ele confiava no seu servo. E a gente nunca confia nas pessoas, né? Por cima, mas sempre por baixo. Você começa por baixo. Você dá 1, dobrou, ok, agora você tem 2. Agora, do 2, possivelmente aquele que tinha 2 é por conta disso. Recebeu antes 1, dobrou, agora você tem 2. Agora 2, agora você fica o 2, passa para 4. Isso aqui é exponencial. 4 vai para 8, 16, 32, 64 e vai embora. Mas
ele não entendeu essa confiança no seu Senhor. O que ele fez? Ele guardou. Aí veja que a reação final desse Senhor, versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem? Ao que tem 10. Dá ao que tem 10. Eu semeei 5, ele me deu 10. Agora ele tem 10, eu vou semear não só os 10, mas eu vou dar mais um. Produtividade 120%. Não foi 100%, foi 120%, porque além dos 10 ainda recebeu mais um. Porque ao todo que se lhe dá, terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque Deus coloca a semente para semear. Se semear, vai produzir, vai crescer. Se não semear, não produz. Se não produz, você vai perder. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não perca a oportunidade de semear, irmãos. Se Deus colocou uma semente, semeia. Lembra, não estamos falando de dinheiro. Tem uma frase que não é minha, nem lembro de onde eu tirei essa frase, mas eu gostei tanto que eu coloquei aqui. A graça nunca procura um motivo, busca apenas uma oportunidade. A graça não quer saber de motivos, ela já é o próprio motivo. Ela só está buscando uma oportunidade. Não perca a oportunidade. E o terceiro ensinamento acerca da assistência, da nossa responsabilidade social. Que dar assistência, ajudar ao próximo, é glorificar a Deus. É um ato de adoração. Versículo 12, 14. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, se a prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto mais o Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto eles oram. Olha só, os caras que estavam recebendo a doação estavam orando para aqueles que estavam dando a doação. Oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Eles glorificam a Deus. A assistência cristã, assistência ao necessitado, não é um simples serviço prestado ao necessitado, mas é um ato de adoração a Deus. A nossa assistência, nossa contribuição, nossa ajuda, deve glorificar a Deus e não aos homens, por isso é novamente a atitude correta. Mateus 5,16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai, que estás nos céus. Então, tudo que a gente faz, irmãos, tem que ser com o objetivo de glorificar a Deus. Não pode ser motivação pessoal. Não é algo simples, assim. Atitude correta, gratidão, louvor a Deus. É um ato de... A gente não percebe isso, né? Às vezes a gente passa a salva, né? Hoje, com a modernidade, né, fica mais complicado, né? É por isso que às vezes a gente tem que fazer o Pix mesmo. Né? Mas antes a gente tinha que pôr o dinheiro mesmo, né? Mas às vezes a gente não percebe que isso também é um ato de adoração. É um ato de resposta àquilo que Deus está nos dando, que Deus está semeando em nós. Né? E como a gente já insistia aqui, não é uma questão de valor, é questão de atitude.
Não é se é 5, ou se é 10, ou se é 20, ou se é 30. Você pode dar 100, 200, 1.000, 10.000. Se a atitude estiver errada, pode cair no mesmo erro de Ananias e Safira. E ele continua, pela vossa obediência. Dar assistência ao necessitado é um ato de obediência também. Né? Veja Gálatas 5,14. Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que isso aqui é interessante, irmãos? Uma das parábolas que Jesus contou é uma parábola bem famosa, chamada Parábola do Bom Samaritano. E a parábola do Bom Samaritano, a motivação da parábola, de Jesus contar a parábola, foi justamente esse amar o próximo como a ti mesmo. Houve uma discussão sobre qual era a maior lei. Né? No judaísmo são 616 leis, na Torá. E ele perguntou, dessas 616, qual é a maior? Aí Jesus respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí o cara, para se justificar, atitude errada. Aí pergunta, e quem é meu próximo? Aí ele conta a história do samaritano. Irmãos, samaritanos e judeus não se davam. Então aqui foi um horror para os judeus, quando falaram que o samaritano ajudou o cara. Olha a assistência aqui, novamente, o cara estava machucado no meio da estrada. Os judeus passaram, um sacerdote passou lá, um levita passou lá, aqueles que eram a liderança, vamos dizer assim, comparando aos dias de hoje, né? O pastor passou do lado. Depois passou o diácono do lado. E aí quem foi passar para o terceiro? Aquele que é rechaçado por todo mundo, o samaritano. E foi esse, assim, aí perguntaram, quem é o próximo? Está em Lucas 10. Então, a parábola do samaritano, Jesus mostra a relação entre a obediência de amar ao próximo com a assistência. 1 João 3,17. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aliás, João quando você lê João, por favor, coloque um capacete daqueles bem especial. Porque você vai tomar umas na cabeça. Como? Você vê o teu irmão necessitado e você não faz nada. Se você não puder fazer nada, é uma coisa, mas às vezes você pode fazer e não faz. Às vezes está querendo achar motivo, não é motivo. Né? É a questão da oportunidade. Né? Então, quando você ajuda uma pessoa, quando você se dispõe a colaborar, seja com o valor que for, R$5, R$10, R$100, não importa, isso aqui não é importante. Mas você está semeando também na vida daquela pessoa. Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Atos capítulo 2, versículo 44 e 47. A gente escuta, nós pastores escutamos, queremos voltar para a igreja primitiva, né? Eu falo assim, mas e quem que vai ser a igreja do século XX, né? Do 21, aliás. Mas dá vontade de pegar essa passagem e ler para eles. Veja, Atos 2, 44 e 47. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso que é comunidade. Comum aqui é koinonia. Vendiam as suas propriedades e bens. Não era só a casa, não vendia o carro, vendia a moto. Distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui é interessante um conceito, irmãos, que é o seguinte, nós temos aqui um Ministério Amar, que distribui cesta básica.
a gente procura dar uma cesta básica para cada família. Se nós temos 10 cestas, nós conseguimos atender 10 famílias. Nós não vamos dar 2, só se a família for muito grande. Se a necessidade dela for... Mas por que a gente não dá 2? Porque você deu uma, supriu, então guarda a outra para uma outra necessidade. Ah, sobrou. Nós tínhamos 8 famílias, só temos 10, guarda esses 2 para a próxima oportunidade. De repente aparece alguém sem querer aqui, olha, pastor, estou passando por problema. Ah, nós temos aqui, temos reserva. Se passar, tudo bem, mês que vem aqueles 8 pessoas já tem 2. Não precisa, já está suprido, ótimo, vamos suprir o outro. Como o pastor Fernando citou hoje de manhã, o texto lá, acho que foi de Êxodo, se não me engano, quem do maná, se não me engano, né? Quem colheu muito, não sobrou. E quem colheu pouco, não faltou. Essa é a intenção. Então, quem que está necessitado? Ah, já está todo mundo suprido. Ó, guarda aí, separa aí, para quando a necessidade surgir novamente. Para que todos tenham igualmente, sejam supridos. Não é que todo mundo vai ter muita coisa, mas que todos sejam supridos na sua necessidade. E, às vezes, aquela pessoa está orando por isso aí, e você é a resposta da oração dele. Nunca se esqueçam, irmãos, a questão da semeadura é isso. Deus confiou algo em você, uma semente para você semear. Então, você pode ser a resposta de oração de alguém. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Meus irmãos, a comunidade era de tal forma naquela época que as pessoas de fora queriam entrar na igreja só pelo que eles viam. Só porque eles viam. Eles admiravam a maneira com que eles se cuidavam. Por isso que ele fala, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Porque eles viam o amor de Deus naquela comunidade. Aí eu falo para o pessoal aí, queremos voltar para Atos. Então, bom, que propriedade que você tem que você vai vender para distribuir? Pega teu carro, Hilux, vende, transforma isso aí. Lembra do jovem rico que Jesus falou? Vende tudo e dá aos pobres, depois você me siga? O que aconteceu? Siga o dinheiro. E último versículo, irmãos. Versículo 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Por 3 vezes ele fala graças a Deus. Versículo 11. Tributamos graças a Deus. Versículo 12. Redunde muitas graças a Deus. E agora graças a Deus pelo dom. Eu gosto muito de estudar as palavras, né? Ver o significado original. E eu achei interessante essa palavra. Eu não sabia, irmãos. Sabia o significado, mas não sabia uma história por trás dessa palavra. Inefável significa inexprimível, indescritível. Aquilo que não pode ser explicado ou somado. Se você procurar no dicionário moderno, ele vai dar lá incontável, né, como tradução. Mas isso eu já sabia, mas o que eu não sabia é o seguinte, que não há registro dessa palavra na literatura clássica grega antes de Paulo. Só tem registro depois. Ou seja, muito provavelmente, a gente não pode dizer isso com toda afirmação, mas tudo indica que essa palavra foi criada por Paulo, porque ela só aparece na Bíblia aqui. Não tem essa palavra em nem na Septuaginta, que é a versão grega. Ou seja, o dom de Deus para Paulo era tal que nem ele tinha palavra para explicar. E ele criou uma palavra para explicar. E a palavra que ele criou foi inexplicável. Esse é o dom de Deus em nós. Esse é o dom que Deus depositou, semeou na sua igreja. O que eu espero, irmãos, que eu peço, não só para mim, primeiramente, mas para todos nós,
que Deus continue semeando em nossas vidas. Mas lembre-se, Deus só dá semente para quem semeia. Então semeie, irmãos. Mas com a atitude correta, com gratidão, com louvor a Deus. Lembrando sempre que a maior oferta que foi dada na história humana foi dada por Deus. Não foi por homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Amém? Amor é doação. Que Deus os abençoe, pastor.